Vamos ajudar o cara a construir a carteira. Vamos lá. Então, reserva de emergência. Reserva de emergência. Ele passou Fechou. por isso. Ele falou, pô, legal, consegui. 6 a 12. Beleza. 12 meses. Tenho 12 meses aqui. Isso pode demorar, às vezes, anos pro cara construir isso. Às vezes pode demorar anos, cara. Assim, e aí é o que eu falo. Tem gente que vai tentar encurtar. Então, antes de voltar pra carteira, acho que é importante dizer, o cara vai encurtar, ele vai tentar encurtar. Qual que é o grande problema? Ele fala, mas os caras conseguiram, eu acompanho um cara e tal. E eles conseguiram encurtar esse tempo com criptoativo, com ação, com os caramba 4, e aí depois ele montou a reserva de emergência dele. Qual que é o grande problema? O cara que conseguiu, ele vai sair no Instagram, vai sair em revista, vai dar entrevista, falando o quanto que ele foi foda que ele conseguiu. Na verdade, a grande parte dessas pessoas teve sorte de conseguir isso. É que muitos não admitem. Tiveram sorte. Só que 99% das pessoas que tentaram seguir esse caminho e perderam dinheiro, não vão chegar no Instagram e falar, aprende comigo aí que tentei, quebrei a cara. Ou chega lá uma entrevista e fala, olha esse cara aqui como ele é lascado, como deu ruim. Vamos fazer uma entrevista com ele, o cara topa. Esse cara que deu ruim. É engraçado que no mundo do empreendedorismo isso existe. O que a galera fala, eu dei errado. Dei errado e é isso aí, aprende comigo agora. Não, exato, Não né? tem isso? No mundo Tem, do investimento, tem cara de varejo aí, vocês devem saber o que eu tô falando, sim. que dá palestra, isso aqui. Não, então, no mundo dos investimentos, que a gente tem uma frase muito legal, que é o cemitério é silencioso, né? Total. Então você só vai escutar a história dos vencedores, que adotaram estratégias super arriscadas e conseguiram sucesso. Às vezes pode ter sido por mérito? Pode. Mas uma boa parte deles foi por sorte e o cara nem consegue enxergar ou não admite. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Não, então, vou pegar um exemplo clássico aqui. Oi. É o papel com mais CPFs na bolsa. na bolsa. Ainda a galera tá nessa? Ainda a galera na torcida. Quanto que tá Né? hoje? Sei lá, cara. Tchau. Enfim, tchau. E chega a ser de uma inocência absurda. Porque se existisse uma efetiva possibilidade disso daí ter uma chance de ser maravilhoso, Tá nessa há muitos a anos. quantidade de investidor institucional que tem tecnologia, time altamente capacitado, olhando, né, virando no avesso o balanço dessas empresas, e quem tem mais dinheiro lá é pessoa física. Alguma coisa está errada aí. É o cara procurando ali... Nem acionista tem mais esse negócio, né? Agora, aí você queria falar da... Mano... Tá muito esmagado aí, né, cara? Né, você coloca o gráfico... Isso daí, esses números aí devem ser de agrupado, tá? Agrupou, Exato, agrupou, Isso aí já é uma exatamente. bagunça. Se você pegar aí, eu vou colocar no Google. Você vai pegar aqui. Porque às vezes você vê por esse gráfico do Google e ele Isso. confunde porque a ação agrupa, aí você fala assim, olha aqui, mas olha como Desde ela cresceu. 2012 tá menos 99,94%. Perfeito, tá ótimo. Você não é nem que caiu 90%, é 99,94%. É tipo assim, você colocou R$1.000, sobrou R$1. 6 centavos. 6 centavos. Seis centavos. 60 centavos, entendeu? Tipo assim, que bizarro isso, cara. Uma moeda, pô. Que é uma moeda a gente distribuía Não dá, ainda. gente. Que maravilha. Fora a inflação desse período. Não, fora a inflação. Né? E é Coitado. tudo Acabou. assim, a galera que entrou foi num FOMO de tipo assim, ou foi de Não, foi, tentar fazer... foi num papo furado, né? Vou fazer um Como trade você diz, maluco. um burburinho. Não, foi burburinho e detalhe, né? Tem muita casa de análise que, cara, faz... na Finclass a gente nunca faz isso. Mas tem muita casa de análise que faz o seguinte: conheça a oportunidade da sua vida. R$1.000 pode virar 1 milhão. Pode. Poder na possibilidade. Qual que é a chance disso acontecer? 0,00001%. E aí vende um relatório, um curso. Pô, pro tá cara rolando comprar. uma agora de cripto dessa casa de análise, que é R$1.000 vira 300 mil. Estão comedidos, estão reduzindo a expectativa de retorno, já foi muito mais. E Oi era uma dessas, tá? Então você pega, por que tem tanto acionista em Oi assim? O burburinho, casas de análise colocando Cara, ela como a grande bizarro. campeã. Hoje sumiu, né? Tipo assim, não, a gente nem falou disso. No canal do Thiago tem um vídeo lá Todo que o mundo Thiago... amassou os relatórios, Você né? entra lá. Triturou. Eles apagaram, né? Você entra lá na CVM, nenhum diretor tem. É tipo assim, os caras têm 3 ações, 4 ações. Tipo, os acionistas do negócio que trabalham lá não tem. E como é que você vai... O sócio do negócio não tem ação. É tipo assim, é muito pouco, tá ligado? Uhum. E Então, é isso. Não tá Não tem no... fundamento nenhum. Então, beleza. A gente entendeu que é fundo de emergência e não pode... Cuidado com o atalho, não tenta puxar o tempo, adiantar os negócios. Toma cuidado com isso. Beleza. Você pode quebrar. Próximo passo, conseguir. Boa.
Passei aqui pela arrebentação aqui da Emergência. fundo de emergência, tô com uma cabeça boa. E agora? Legal. Boa. Aí tem duas maneiras de você começar, que a gente até estava conversando aqui, né? Cara, acho que a primeira maneira, talvez mais simples de você começar, seja com uma carteira simplificada através de ETF. O que é ETF? ETF é uma cesta de títulos, e aí pode ser de ações, de fundo imobiliário, de renda fixa, de título de crédito privado, de ações internacionais. Então, nesse modelo, você vai pegar poucas peças, tipo 4, 5 pecinhas, e você já vai ter uma carteira muito bem diversificada, com a exposição a várias classes de ativos. Então, pô... Ações de Arca? Pode ser que a filosofia arca. Como, pô, vou ter então um pedaço em ações internacionais, vou ter um pedaço em ações aqui no Brasil, pedaço em renda fixa no Brasil e pedaço em real estate. Vamos montar com 4 pecinhas. E o importante é que quando você faz isso via ETF, você está só com 4 pecinhas, mas você não tem uma ação lá fora, uma ação aqui no Brasil. É uma cesta hub, né? em que no final das contas você vai ter algumas centenas de ativos. É mais convexo, né? De tão diversificados que esses ETFs são. Então acho que é um elemento para você começar muito útil, porque ele te dá já com poucos atores a diversificação de classes, que é vital, e de estratégias dentro de cada classe. E você tem lá ali 4 ativos para você controlar, é tranquilo. Na hora de fazer imposto de renda também não vai dar aquele trabalho imenso. Primeiro passo, né, arroz com feijão, teria que ser esse. Tá, legal. Então, assim, o cara... Por quê? Porque o cara começou a investir, vamos supor, montei a reserva de emergência, comecei a investir 1.000, aí depois ele acumula 5.000, daqui a pouco ele acumulou 10.000. Não tem por que ele ter 7 ações na carteira, 10 fundos imobiliários, 5 ativos de renda fixa, é um cara que está investindo 1.000, 5.000. Então, o primeiro passo é montar uma carteirinha que ela já é diversificada através de ETFs, com 300 reais você consegue montar. Entendeu? Então, pô, vamos falar quais ETFs aqui, né? Vamos lá. Pô, de internacional, eu começaria colocando na Bolsa Americana, aí tem 2, né? Tem o IVVB11, que é o S&P, principal índice de ações dos Estados Unidos, mas aí tem o do Itaú, que é um pouquinho mais barato, que é o SPXI11, também. Tá bom. Bolsa Americana, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Aí a gente até começou falando, mas o cara vê que o dólar sobe, essa parte aqui da sua carteira, se o dólar subir é bom para você. É bom, né? Você está investindo nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, elas são dolarizadas, né? Então se o dólar sobe, nessa parte aqui do seu patrimônio, você vai estar ganhando grana. O Gui tocou num ponto aqui, ele é um pouquinho mais barato, mas o que é isso, né? Porque ele é negociado como a gente negocia um fundo imobiliário, como a gente negocia uma ação, né? Então tem um código de negócio, na IVVB11. Você coloca no home broker, aparece lá o livro de negócio, coloca a quantidade que você quer e comprou, pronto. De onde vem esse valor, né? Ele é debitado lá diretamente do fundo. Então, para você, já está líquido, você já pagou isso daí. A gente observa essas estruturas de custo buscando aquele que é mais eficiente para o investidor, né? Porque no final das contas, esse ETF, ele segue um índice. Então, é muito mais um trabalho operacional de manter ali aquela carteira aderente a esse índice do que efetivamente uma inteligência de agora é hora de comprar o papel A ou o papel B. O gestor Tesla não tem isso. Ele simplesmente olha para o índice e fala, tenho que seguir esse índice. Vai. Entendi. Então, o trabalho intelectual aí, ele é um pouco menor. Você tem um trabalho operacional bem grande, que é manter super aderente, por isso que o custo dele é mais barato. E a gente acha super eficiente isso para o investidor, né? Se o custo do produto é mais barato, sobra mais retorno para o investidor. Sim. Legal. Sempre tem uma galera falando assim, mas pô, Nvidia tá porrando, Tesla, e tem Amazon, né? Pra quem quer fazer. Você fala todas essas empresas juntas, me dá coceira, porque tem um produto que promete todas essas empresas juntas. É um péssimo negócio, né? Que chega um cara e fala assim, pô, já pensou você investir nas maiores empresas americanas? Netflix, Nvidia e tudo mais? Gente, foge. Que é um negócio de operação estruturada, né? Isso! Isso daí você tem que correr. Foge do assim. COE. COE, meu. E aí, se o cara já te mandou um COE, você já manda outro pra ele. COE, meu irmão. Você tá achando que eu sou o quê? Foge você disso. já foge do COE, né? Sim. Isso aí é dado. Só que tem um negócio muito legal. Por quê? Porque eu vejo uma galera aqui no Brasil. Sim, eu tenho dúvida se é má intenção ou se o cara ele tem uma distorção completa da realidade. Qual que é?
Tipo assim, o cara tá aqui no Brasil, e aí ele é sozinho. E aí ele fala, eu vou montar uma carteira de ações nos Estados Unidos e eu vou superar o principal índice de ações dos Estados Unidos. E aí, bicho, olha isso. 95% das gestoras americanas que se propõem a superar o principal índice de ações dos Estados Unidos, que é o S&P, as que se propõem, não é nem as que se propõem, não, eu vou superar. Os caras têm equipe de PhD em Harvard, MIT, os caras formados. Um Bloomberg para cada um. Cara, os caras, 50 econometristas, sabe? Os caras se formaram. 95% não consegue em mais de 5 anos. Aí tem o cara aqui no Brasil, falando com as empresas, visitando, conhecendo os diretores, o CEO, almoçando com a galera. 95% não consegue. Aí tem um cara aqui no Brasil, 3 anos que eles formou na faculdade. Seu Zé, no interior, com o seu positivo na internet daquele jeito. Choveu, caiu. Aí o cara fala, não, eu vou raça. lançar aqui, eu vou lançar a carteira de ações porque os caras lá do Grupo Primo que fala que não dá, é porque eles são ruins, eu é que sou bom aqui. Eu falo, pô, legal, cara, se você acredita nesse tipo de promessa, vai embora. Então, Bolsa Americana, se 95% das gestoras americanas que se propõem a superar o principal índice de ações não conseguem, não é alguém aqui no Brasil tentando encontrar oportunidades que vai conseguir fazer. Gui, eu conheço um cara que fez isso, eu conheço... De novo, não confunda sorte com habilidade. Tem muita gente que deu sorte. Inclusive, a gente começou, lá na época, era uma outra analista. A gente deu sorte. Ela começou montando uma carteira de ações nos Estados Unidos, ao invés de ETF. Ela comprou o quê? Netflix, Google, Amazon, o que aconteceu? Pandemia. O que aconteceu com essas empresas? Subiram absurdo. Urraram. Ela era genial? Não, cara. Ela não é genial. Ela deu uma sorte danada, assim, nesse aspecto. Né? Então tem que tomar cuidado, porque muitas pessoas diriam, pô, a pessoa foi genial, observou o movimento. Não, foi do mesmo sorte. jeito que ela podia ter escolhido algumas empresas de serviços, E sei lá, despencado. A companhia Starbucks, aérea. companhia aérea e tudo mais, o negócio devia despencado pra caramba, né? Exatamente. Você tem que ter um pouquinho de humildade de vez em quando, exato. né? De entender que foi só... Eu vendi 2 shoppings em fevereiro de 2020. Antes da pandemia. Eu sou um gênio. Não. Puta de uma sorte absurda, meu. Não sabia de que ter ia fechar lavrado a tudo, né? escritura em fevereiro de 20. Aí em março o shopping tava fechado. Né, que o chinês mordeu a cabeça de um morcego lá e... Uma baita de uma espalhou uma sorte. gripe, Cara. Faz parte, tá? Tudo isso faz parte do currículo da pessoa. Sim. Episódio de sorte também. Eu fui gênio? Lógico que não. Você falou para exterior. Para renda fixa, seria ETF ou uma Selic da vida mesmo? Cara, tem um ETF de renda fixa que eu gosto mais do que o Tesouro Selic, assim, pro cara que já está investindo em ação americana, pro cara que já vai investir, se propor a investir em fundo imobiliário, em ações, mesmo que seja através de ETF, ele já aceita correr um risco um pouco mais alto. Então tem um ETF na renda fixa, que é o meu índice. O primeiro relatório que eu escrevi quando comecei a trabalhar com pessoa física foi desse índice, que ele chama IMAB5, né? A gente vai soltar vários códigos aqui, mas a galera no chat pode complementar e tal. Então, o IMAB5 ele é um índice formado por títulos públicos indexados à inflação de curto prazo, que vencem até 5 anos. Esse cara ele não vai te trazer grandes porradas de retorno. Não vai. Nunca. Mas ele traz um negócio que as outras 3 pecinhas do quebra-cabeça, elas não vão trazer, que é o quê? Consistência e superar o CDI com risco baixo. E esse cara, essa pecinha, que é o IMAB5, ele historicamente traz isso como ninguém no Brasil. Um histórico Supera consistente, inflação, CDI, com risco baixo. Qual que é o índice com menor risco do Brasil? O investimento com menor risco no Brasil? CDI e Selic. Segundo, com menor risco, IMAB5, que é esse cara que eu tô falando. E o melhor de tudo é que ele tem um histórico muito positivo em superar o CDI. Mas é importante dizer que ele não tem a liquidez que tem uma Selic. Então, por isso ele não pode ser... Tem a liquidez dele. Ele não pode ser reserva de emergência, porque, zero, né? querendo ou não, ele tem uma mínima... Ele tem um risco ainda um pouquinho mais alto do que o Selic, óbvio. Né? Então, não dá para ele ser reserva de emergência, embora muita gente queira colocar. A gente não recomenda. Reserva de emergência é colchão, velho. Você não vai... Reserva de emergência não é para ganhar dinheiro. Não É para você dinheiro. dormir tranquilo. Sim. E aí tem um ETF que é o código dele é B de bola 5 P de pato 211. Então Pode usar como senha também, ninguém vai hackear. pode usar. O que é esse ETF?
é uma cesta de título público indexado à inflação de curto prazo. Então, é para dar porrada? Não, esse cara ao longo do tempo você vai ver que essa graninha vai se valorizando acima do CDI sem trazer muito risco para sua carteira. E quais são os outros dois? E aí você tem tá fazendo o cara entregar o ouro do negócio? Não. o Não, a ETF. gente pode entregar isso aqui, a gente se propôs. Por quê? Porque essa carteira vai trazer um resultado legal? Vai. Mas o que a gente se propõe a fazer na Finclass? É dar os 3% a mais no ano, que em 10, 15, 20 anos, 30 anos, vão significar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões a mais de patrimônio. Então, se você quiser falar assim, eu não vou assinar a Finclass porque os caras querem ganhar meu dinheiro. Beleza, fica à vontade. A gente tá te passando aqui uma carteira. Só montar essa de ETF, Montar por essa. disciplina, aportando, bonitinho, você vai construir seu patrimônio ao longo dos anos. Você vai ter 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões a menos do que o cara que assinou a Finclass tá lá acompanhando? Puta Eu merda. acho que sim, tá? Mas aí vai na Imagina da você sua. assistindo esse podcast daqui 20 anos, falando assim, nossa, cara, não assinei o vitalício, não gastei ali um negócio, comprei, na verdade, um PlayStation. Um tênis novo. Em vez do vitalício aqui, me ferrei, velho. Não, Porra, cagada isso aí. Não, uma pizza por mês, sabe? Tipo, é um negócio assim absurdo. Aham. E aí a gente falou de renda fixa e investimento internacional. E aí tem outras duas caixinhas. Aí tem a de ações. Tá bom. E aí ações no Brasil é um bicho assim que é... O Brasil, velho, é um negócio assim, é um bicho de outro mundo. O papo da jabuticaba sempre cabe, né? Sempre cabe. Sempre. Porque você pega qualquer livro de investimento de qualquer outro país do mundo, velho. Você fala assim, tem um negócio que é mais risco, mais retorno a médio e longo prazo. No Brasil, isso aqui não funciona. É que no Brasil, nem sempre é um economista que tá no Ministério da Fazenda. Então aí fica mais complexo. Fica complicada a mais vida do complexo. brasileiro, né? Então, cara, tem um negócio em ações no Brasil que é muito interessante. E talvez isso seja um dos grandes fatores pro Barsi ter o resultado que ele tem, assim, absurdo. Nos Estados Unidos, você vai pegar médio e longo prazo, pequenas empresas trouxeram um retorno maior do que grandes empresas. Por quê? Porque, cara, elas eram pequenininhas, valiam 100 milhões de reais, 200 milhões, 100 milhões de dólares, 200 milhões de dólares, 500 milhões de dólares, Uma abriram porrada. capital. Conseguiram se estabilizar no mercado, ganhar espaço e tudo mais, passaram a valer 5 bi de dólar, 10 bi de dólar, 50 bi de dólar. Ela multiplicou por 100. Então, isso acontece com uma frequência muito maior nos Estados Unidos e em outros países do que acontece no Brasil. No Brasil, você olha para as ações que trouxeram resultado nos últimos anos, quais foram? As que pagam bons dividendos. E por que são as que pagam bons dividendos? Porque no Brasil é o seguinte, a empresa que deu certo, que já estava no mercado há 20, 30 anos atrás. Quem são as empresas que pagam bons dividendos? Setor bancário? A empresa que paga bom dividendo, ela fala o seguinte, eu tive um lucro aqui. Eu tenho duas opções como uma empresa. Eu posso olhar para o meu mercado, para o meu negócio e falar, cara, se eu pegar uma parte desse lucro e reinvestir, eu consigo crescer ainda mais. Consigo ganhar maior espaço de mercado. Então, não vou distribuir tanto dividendo, vou distribuir o mínimo possível. Ou ela chega e fala, né? Cara, eu tenho isso aqui de lucro, esse caminhão de lucro. Deixa eu olhar o meu mercado. Eu já sou líder. Já tenho a maior parte do mercado. Deixa eu ver se o meu mercado está crescendo. Não, o mercado já está maduro, não tem mais para onde crescer. Então o que eu vou fazer com esse caminhão de dinheiro? Dividendo, Vou distribuir para o meu acionista. Por incrível que pareça, essa estratégia no Brasil, nos últimos 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos, foi a estratégia que mais trouxe resultado. Por quê? Porque pequenas empresas no Brasil não conseguiram ter sucesso. Aí tem uma ou outra que você fala, nossa, aquela lá, Gui, mas aquela... Mas quando você fala de um investimento e índice, cara, você tem que ter uma boa parte dessas empresas tendo sucesso. No Brasil isso não